Você sabia quais são as principais fontes de receita que as pessoas podem obter com seu trabalho? Se você tem curiosidade sobre esse assunto, fique comigo até o final deste vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rosivaldo Lucena. Bom, como eu já frisei no vídeo anterior, nós estamos enfatizando mais, a partir de agora, né, a ênfase nas questões de como aqueles que nos assistem transformar seu talento em retorno financeiro. Para compreender essa questão, que é tão importante, no vídeo de hoje nós iremos abordar um assunto que tem a intenção de ajudar as pessoas a compreenderem quais são as principais fontes de receita, ou seja, quais são as principais formas que as pessoas têm para ganhar dinheiro, né, e para ter sua independência financeira. Bom, feita essa introdução breve, eu queria dizer que essa é uma das questões principais, né, que a gente tem que discutir aqui no contexto do canal. Para compreender essa questão, há uma estrutura conceitual desenvolvida por um autor americano chamado Robert Kiyosaki. Ele é um empreendedor, investidor, professor e escritor norte-americano. E num livro que daqui a pouco eu vou recomendar para a leitura de vocês, né, para aqueles que quiserem conhecer mais sobre o assunto, se aprofundar sobre ele, o livro A Independência Financeira, ele apresenta uma estrutura conceitual muito interessante, né, formada por 4 quadrantes, que ele chama os quadrantes do fluxo de caixa. Então, nessa estrutura conceitual, o autor fala que existe um primeiro quadrante, no qual ele enquadra as pessoas, né, a categoria dos empregados. E aí essas pessoas correspondem, o autor ele tem uma larga experiência nos 5 continentes, né, já viajou, já trabalhou, já atuou profissionalmente nos mais diferentes países, e ele diz que nessa primeira categoria, né, dos empregados, estão 60% das pessoas. E aí, como o próprio nome já diz, né, são aquelas pessoas que vivem de empregos, né, que trabalham como funcionários em empresas existentes. E é a partir daí que elas tiram a renda necessária para viver. Bom, existe uma segunda categoria formada pelo que o autor chama dos autônomos, né, que são pessoas que têm os chamados autônomos, profissionais liberais, ou pessoas que têm pequenas empresas. Nesse quadrante se enquadram 35% das pessoas. Esses dois quadrantes formam o quadrante, né, a estrutura conceitual vai aparecer aqui no vídeo, vai mostrar que esses dois quadrantes ficam do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo de vocês que me veem. E aí, esses dois quadrantes formam, né, tem como essência que as pessoas têm um objetivo muito bem definido, que é buscar segurança. Segurança no emprego, uma renda regular, né? Para sobreviver. E aí, do lado direito do quadrante, existem dois outros, né, que são importantes colocar. Os donos de grandes negócios, né? E nessa categoria, o autor enquadra 4% das pessoas. E aí, por fim, existe um quarto quadrante, intitulado Quadrante dos Investidores, no qual nós encontramos 1% da população. Então, nesse quadrante, as pessoas elas aprendem a ganhar dinheiro e aprendem a fazer com que o dinheiro, né, como ele diz no livro, que é uma abordagem muito interessante, ele diz assim, que aqui as pessoas nesse quadrante aprendem a colocar o dinheiro para trabalhar para elas. Okay? Bom, feitas essas apresentações conceituais, agora é interessante fazer algumas reflexões sobre o que eu acabo de falar. É natural que na vida há pessoas que ganham na loteria, há pessoas que receberam uma gorda herança, né? Há pessoas que de alguma maneira receberam um patrimônio, né, já formado, e aí naturalmente nós não estamos falando desse caso de pessoas. Aqui nós estamos tratando de pessoas que vão fazer uso da sua inteligência, da sua capacidade, né, enfim, do seu talento para conseguir um meio de vida decente, né, um meio de vida ético, um meio de vida lícito. E aí é muito normal que as pessoas comecem como empregados, né? E eu sempre recomendo que os alunos sempre me perguntam se alguém pensa em abrir um restaurante, uma escola, o que for, que de preferência o indivíduo comece a estagiar, comece a trabalhar neste ramo, porque assim ele vai compreender como é que funciona aquele ramo, quais são os horários de funcionamento daquele empreendimento, né? Quais são as particularidades daquele negócio, quem são os fornecedores, a forma de atender o cliente, dentre outras questões importantes. Então, é natural que na maioria dos casos as pessoas, a própria estatística apresentada pelo autor, né? 60% das pessoas geralmente são empregadas ou começam como empregadas. Então isso é muito natural. E é uma fase necessária e muitas vezes é o primeiro passo de uma trajetória profissional. E aí em seguida, claro, existe outra categoria formada pelos autônomos, como ele coloca, categoria na qual encontramos 35% dos profissionais. E aí, nessa categoria se enquadram os chamados profissionais liberais, médicos, advogados, contadores, né, dentre outras profissões. E aí, é um tipo de empreendimento que geralmente é muito centrado naquela pessoa, né, naquele profissional, e é um empreendimento pequeno que depende diretamente do indivíduo. Se o indivíduo estiver atuando, ele vai
prestar serviços, ele vai ter receita. Se por alguma razão ele adoecer ou viajar, obviamente que esse empreendimento não vai funcionar, né? E aí, existe outra categoria, né? Algumas pessoas abrem pequenos negócios e com o passar do tempo, esses negócios podem se consolidar, podem se firmar no mercado. E aí surge a categoria dos grandes empreendimentos, aqueles que têm uma perspectiva de crescimento ao longo do tempo. Bom, e claro que também existe a categoria dos investidores, alguém que já conseguiu amealhar recursos, né, juntar dinheiro, por exemplo, e pode começar a investir, né? Investir em outros negócios, pode começar a investir, né, comprando outras empresas, pode ter algumas fontes de receita, como imóveis alugados, por que não dizer alguém também que está investindo na Bolsa de Valores, por exemplo, né, em ações. Então, esses dois quadrantes que ficam do lado direito de quem me vê, né, na estrutura conceitual apresentada nesse vídeo, levam os indivíduos à liberdade financeira. Então, é importante compreender os 4 quadrantes, o que cada um significa, e mostrar que o fato de alguém estar num desses quadrantes não significa dizer que isso é algo imutável para o resto da vida. É possível que alguém que esteja como empregado, por exemplo, com esta visão, ele possa se preparar e possa evoluir, saindo do quadrante em que está, em direção aos 2 quadrantes da direita, ou seja, donos de grandes negócios e investidores. E é até desejável que isso aconteça, tá certo? Então, essa estrutura conceitual apresentada pelo autor, ela é muito interessante, muito útil e muito rica, porque ajuda a todos nós, né, que estamos buscando a independência financeira, a compreendermos que é basicamente assim que a gente começa a nossa atividade profissional, como empregados, alguns como profissionais autônomos, profissionais liberais, pequenos negócios. Se o indivíduo realmente tiver um espírito empreendedor, se ele realmente quiser empreender, ele vai ter que correr riscos, ele vai ter que ousar, ele vai ter que oferecer produtos e serviços, né, diferenciados no mercado, e que isso é uma trajetória profissional em que o indivíduo começa, né, como empregado ou como autônomo e pode evoluir para grandes empreendimentos ou para a condição de investidores, tá certo? Então, essas são as ideias principais que eu tenho para apresentar nesse vídeo. E aí é interessante dizer uma coisa importante também, né, que o autor frisa, tem um livro muito famoso que eu já falei aqui no canal, que é sempre abordado em cursos sobre educação financeira, que é um primeiro livro do autor chamado Pai Rico, Pai Pobre, em que ele apresenta muitas ideias sobre a educação financeira. E ele apresenta lá uma metáfora bem interessante, que ele compara as pessoas que estão começando, né, no primeiro degrau como empregados, como pessoas, né, a corrida chamada Corrida dos Ratos, em que ele enfatiza a questão de que quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, muitas vezes, né, na maioria das vezes, na verdade, as pessoas se preocupam em ganham, gastam, né? Ganham 1.000, gastam 1.000, sobem a receita para 2, 3, 5 mil e continuam aumentando o padrão de vida em função disto, né? Então, o autor faz uma série de considerações interessantes nesse livro Pai Rico, Pai Pobre, né, que é um livro anterior, e neste vídeo eu estou tratando diretamente dessa abordagem, né, da busca pela independência financeira, com base no livro, o segundo livro do autor, intitulado Independência Financeira. É sobre esse livro em particular que eu gostaria de tecer algumas considerações e dizer para vocês que o autor, como eu já coloquei, ele realmente é um empreendedor e um investidor de sucesso, e que resolveu, né, a partir da própria experiência, colocar este conteúdo disponível para as pessoas, né, agindo como professor e escritor, né, ele é autor de dezenas de livros, e que, para vocês terem uma ideia, ele já vendeu aproximadamente 40 milhões de livros ao longo do tempo, né? O primeiro livro foi lançado em 1997, né? De 97 para cá, nós temos aí em torno de 25 anos. Ele conseguiu vender aproximadamente 40 milhões de livros, né? Livros traduzidos para dezenas de países, né? Dezenas de diferentes línguas pelo mundo afora. Então, realmente ele tem uma experiência exitosa como empreendedor e como investidor, e que vale a pena conhecer mais. Para aqueles que querem conhecer mais sobre esse assunto de independência financeira, eu recomendo, né? Vou deixar aqui, como sempre, como é nossa prática, no canal de divulgação científica como o nosso, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo algumas indicações a mais, né? Sempre temos a prática de recomendar textos, pesquisas, né? Alguns vídeos e livros. Nesse caso particular, iremos enfatizar bastante este livro, A Independência Financeira, do Robert Kiyosaki. Bom, se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, pedimos a você a gentileza de se inscrever no nosso canal, né? Se está efetivamente gostando desses conteúdos e se esses conteúdos estão lhe trazendo contribuições, que você deixe seu like para estimular-nos a fazer mais e mais vídeos com esses conteúdos, e que também pedimos a você que divulgue para os seus amigos, para os seus colegas. Essa medida vai ser importante para tornar o nosso canal mais conhecido entre mais pessoas. Bom,
Era basicamente isso que nós tínhamos a falar nesse vídeo, ou seja, apresentar quais são as principais fontes de receitas, né, que as pessoas podem auferir, podem conseguir. Apresentamos a estrutura conceitual proposta pelo autor Robert Kiyosaki no livro A Independência Financeira. Apresentamos 4 quadrantes, né, do chamado fluxo de caixa: o quadrante dos empregados, o quadrante dos autônomos e pequenos negócios, o quadrante dos donos de grandes empreendimentos e o quadrante dos investidores. Fizemos uma série de considerações iniciais e recomendamos a quem tiver mais interesse em conhecer mais sobre esse assunto, se aprofundar mais sobre ele, que procure ler o livro, né, A Independência Financeira, do Robert Kiyosaki, que está indicado aqui ao final da descrição do nosso vídeo. Era a mensagem que nós tínhamos para apresentar para vocês hoje. Um abraço e até um próximo vídeo.